Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu acredito que já todos me conhecem. Quem não me conhece, eu sou filho dessa igreja, já há mais de 20 anos. E desde 2018 eu estou num trabalho de plantação e revitalização ali na Estiva, na Igreja Presbiteriana Estiva Gerbe, que Deus tem sido muito gracioso conosco lá. Os irmãos que já passaram por lá viram os milagres que Deus tem feito naquele lugar. Não tem outra explicação a não ser avivamento, milagre da parte do nosso Deus. Se você tiver um tempinho, passe lá para nos visitar, tomar um café, vai ser uma alegria ter você conosco. Está na entrada da cidade, não tem erro. Chegou nos condomínios, olhou para o lado direito, você vai ver lá o muro escrito Igreja Presbiteriana de Estiva Gerbe. Vai ser um prazer ter vocês conosco lá. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui na Igreja Mãe, igreja que nos enviou, que investiu tanto na gente. E pensando a respeito do que pregar nessa manhã, me veio a questão a respeito realmente de uma renovação para o novo ano, de algo que nós podemos pensar, refletir, o que é ser igreja diante desse ano que se inicia, desse ano que começa nas nossas vidas, 2025, que promete ser, e eu espero em nome de Jesus que seja mentira do diabo, promete ser um ano difícil, mas para aqueles que estão em Cristo não há tribulação que possa nos abater, porque Cristo está conosco. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16. Ou acessar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, da forma como você tiver aí. Diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra, e ela é santa, ela é justa, ela é reta, ela nos molda, nos quebranta, nos confronta, nos transforma e nos humilha, Deus, muitas vezes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento a compreensão da Tua palavra. E, Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para compreendê-la, Deus, de forma correta. Mas que não seja apenas, Deus, trazido para o nosso intelecto, mas que possamos, no nosso dia a dia, colocá-la em prática, para que o Senhor seja adorado e nós sejamos edificados. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar de um grande pregador do século XVII, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi conhecido como o maior evangelista, o maior pregador da América do Norte. Ele era procurado, ele era requisitado em toda a região ali dos Estados Unidos. Ele foi considerado um dos homens mais inteligentes da sua época. E não eram poucos naquela época, se você estudar a história dos Estados Unidos, a história das grandes invenções do século 17 e 18, haviam grandes homens, mas esses grandes homens reconheciam que Jonathan Edwards tinha um vasto conhecimento intelectual, mas também bíblico.
a ponto de que esse homem era requisitado por políticos de todas as regiões dos Estados Unidos. Grandes homens tinham interesse em ouvir as pregações de Jonathan Edwards, a ponto que ele se tornou, a igreja dele em New Hampton, se tornou a igreja mais relevante dos Estados Unidos, a ponto de pessoas migrarem para aquele lugar, políticos famosos migrarem para aquele lugar para ouvir as mensagens de Jonathan Edwards. Ele é autor de uma das pregações mais confrontadoras de todos os tempos, cujo nome chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você nunca ouviu essa pregação, nunca leu essa pregação, procure no YouTube, digite lá, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E vai ter pregações em áudio, ou vai ter a pregação toda em PDF, e ela é fantástica. Mas a igreja de Jonathan Edwards, a liderança de Jonathan Edwards, impactada com aquela atração que vinham atrás daquele homem, começaram a questionar se não seria melhor que a igreja, através de Jonathan Edwards, servisse também, ministrasse a Santa Ceia àqueles que não eram verdadeiramente crentes. Porque ali haviam grandes homens ricos daquela época, grandes políticos daquela época, que não eram crentes, mas que gostavam de ouvir as mensagens daquele homem. E Jonathan Edwards permaneceu irredutível, e durante um mês inteiro ele pregou sobre o que era a importância de serem purificados os pecados antes de tomar a Santa Ceia. Aquilo enfureceu a liderança da igreja, a ponto deles tomarem uma decisão, se reunirem e tomarem a decisão de despedirem Jonathan Edwards. E aquela dispensa, e Jonathan Edwards já era velho em idade, já tinha segundo ele mesmo dizendo, eu já estou, numa das suas biografias, ele escreve, numa carta que ele escreve a um amigo, ele fala, eu não sei mais o que fazer, eu estou numa grave tristeza no meu ministério, eu creio que tudo se acabou na minha vida, porque eu já sou velho demais, e não tenho igreja que me aceite como pastor da igreja. Interessante que ele tinha apenas 47 anos, mas para aquela época, ele já estava além da idade. E então, e Jonathan Edwards nunca falou para expor a igreja, nunca tocou no assunto do porquê ele tinha sido mandado embora. E muitos acreditavam que ele tinha caído em pecado, alguma outra coisa. Fato é que muitas pessoas até duvidavam, passaram a duvidar do caráter de Jonathan Edwards. Mas focado no que no próprio Jonathan Edwards acreditava, ele cria que o seu advogado era Jesus e que ele não precisava se defender. Por que eu estou falando tudo isso? E eu vou deixar o restante da história para o final. Porque muitas vezes nós somos assediados a ceder para o mundo, ceder para as coisas do mundo. Mas nós que somos de Cristo, somos chamados para sermos totalmente diferentes, meus irmãos. Quem aqui me conhece desde quando eu me converti, desde quando eu vim para a igreja, sabe o quanto foram altos e baixos de transformação, de mudança de caráter. Pessoas que me conheciam, sabiam o lixo de homem que eu era, hoje Deus me chama para ser uma pessoa mudada, completamente diferente. E olhando então para esse texto, nós enxergamos aquilo que Jesus espera que seja a igreja no mundo. E o tema que eu quero propor para vocês essa manhã é a igreja no mundo, não a igreja do mundo. Porque se nós olharmos hoje, meus irmãos, para grandes igrejas, grandes comunidades, o flerte, a maneira como eles têm agido, dá-se a alusão de que eles estão cedendo para o mundanismo.
para as realidades mundanas. Igrejas grandes brigando, indo contra as pregações, o que Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, dividindo e indo à justiça humana, à justiça comum, brigando por causa de poder. E isso, meus irmãos, é flertar com o mundo, é expor ao mundo as coisas que infelizmente acontecem dentro da igreja. E nesse texto que está englobado dentro do grande, muito conhecido Sermão do Monte, que envolve 3 capítulos, o Senhor Jesus, então, depois de trazer as bênçãos dos bem-aventurados, aqueles que pertencem, que desejam viver para o reino de Deus, que vai do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 11, o Senhor Jesus, então, ele começa a trazer para a igreja as responsabilidades. Aquilo que nós somos chamados para sermos diferentes, essencialmente diferentes do mundo. Porque, meus irmãos, hoje, como eu já disse, hoje a gente está sendo muito assediado para viver como as coisas, como as pessoas do mundo. E está tudo bem, alguns dizem. Não tem nada, como diz, tem um missionário que fala e brinca, dizendo que existe um demônio que se chama nada a ver. Porque a gente faz as coisas que o mundo faz, e aí quando as pessoas nos alertam, a gente fala, não, mas isso não tem nada a ver. Isso não nos afeta em nada. E aí ele brinca, ele fala, só pode ser um demônio chamado não tem nada a ver, porque é muito forte. A igreja, meus irmãos, ela deve responder ao ódio e às mentiras do mundo com amor e verdade. E então, olhando para o texto, Jesus nos mostra 2 metáforas para descrever como deve ser a influência da igreja no mundo. A primeira delas é o sal, que trata, da sua influência interna, como ela deve ser, como ela deve estar pronta e preparada com relação às coisas do mundo. E a segunda é a luz, que descreve as influências externas, como nós devemos anunciar, aplicar, apresentar à igreja. O sal influencia sem ser visto. A luz influencia de forma visual. O sal é algo que se infiltra. A luz irradia. O sal, embora possa não ser vista, ela também é reveladora. E nós vamos ver então ao longo da nossa pregação nessa manhã. E o primeiro deles, então, nós enxergamos no 23, que é o sal. O sal, então, ele nos, como sal da terra, nós, igreja, devemos possuir várias funções importantes. Várias funções importantes, as quais passamos a enxergar a respeito do que nós devemos ser nesse mundo. A primeira função do sal, de um modo geral, na vida cotidiana, é que ele é um antisséptico. E ele também inibe, ele retarda, ele atrasa a decomposição. Quando Jesus está proferindo esse discurso, ele estava talvez, pensando a respeito disso. A única maneira de preservar alimentos naquele tempo era utilizando o sal. Os alimentos, a gente sabe, naquele tempo não havia nenhum tipo de forma de refrigeração, a não ser o gelo, nas regiões árticas, nos árticos, ou então o sal, nos lugares mais quentes. E então o sal impedia que a carne, que as coisas, que os alimentos se apodrecessem rapidamente. Isso acontece até hoje. Se você vai fazer um alimento e sobra a carne, se você não temperar, ele estraga em alguns dias. Mas se você temperar com sal, ele dura um pouco mais. Os alimentos salgados, eles têm a duração até muito maior do que as naturais. O que isso nos chama a atenção, meus irmãos?
Nós somos chamados para ser o sal da terra, principalmente nesse mundo que está apodrecendo cada vez mais, nesse mundo que está caindo em decomposição moral, espiritual. Nós somos chamados para agir como esse antisséptico, para agir como esse agente que inibe o apodrecimento geral. A grande verdade, meus irmãos, é que se não fosse a igreja, embora muito apática, muito passiva diante dos pecados, muitas vezes, Deus tem usado a igreja, Deus tem usado o povo de Deus, para que o mundo não se deteriorize profundamente. Ao olhar nos Estados Unidos, vamos usar o exemplo como os Estados Unidos, na região onde menos se fala do Evangelho, é o lugar onde mais o pecado está reagente. Na região ali da Califórnia, foi decretado que as drogas são totalmente legais. Você pode usar droga à vontade, qualquer tipo de droga. Se você pode roubar até $900, você não é crime. E o resultado é que a região da Califórnia, que antes mais pujante, mais moderna do lado dos Estados Unidos, vivem um verdadeiro inferno. Fato é que o sal daquela região está escasso. Está escasso. O sal também, ele tem a função, de dar o sabor para a vida. O sal, ele muda, ele transforma todo o ambiente. Se você comer uma pipoca sem sal, ela tem um sabor. Se você adiciona o sal, parece que muda completamente a situação, o alimento. Uma comida sem sal é horrível. O sal tem o papel de dar o sabor aos alimentos. Torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. O mundo está cansado de seu próprio pecado. As pessoas já estão ultrapassando os limites do pecado a ponto, de ser talvez um dos momentos, das coisas mais comentadas, de uma emissora de televisão mundana, que é, com certeza, horrível nas suas programações, ter que censurar uma música cantada por uma moça que foi convidada por ela. Não vou nem falar o que é. A emissora que promove coisas baixas, horríveis, sujas, tiveram que censurar a música de uma cantora. Vocês veem o nível que as coisas estão no mundo. E isso porque, meus irmãos, de qualquer forma, independente da situação, chega uma hora que o pecado cansa. O pecado, a pessoa começa até a acabar a criatividade do pecado. O pecado adoece, ele escraviza. E, meus irmãos, a presença da igreja do mundo, refletindo e gerando essa mudança palatável na vida das pessoas, ela começa a gerar uma vida de qualidade muito melhor. Se a gente abrisse aqui o microfone para alguns irmãos falarem como era a vida no mundo, no pecado, e como está hoje, talvez alguns irmãos vai dizer: eu continuo sofrendo, eu continuo passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas angústias de antes, mas com Cristo está muito melhor, está muito mais fácil, está muito mais, como diz o apóstolo Paulo, está muito mais uma paz que excede todo entendimento. Meus queridos, a igreja, quando ela influencia o mundo, ela torna as pessoas mais desejosas pela palavra de Deus. Porque é a grande verdade, meus irmãos,
Uma vez de Cristo, a alegria, quem me conhece sabe, uma vez que passei a ser de Cristo, não mudou em nada o meu modo de viver com relação à alegria. Ela simplesmente mudou as formas como eu me alegro com isso. Antes, para ser feliz e alegre, eu tinha que beber muito, com força, como diz alguns. Hoje, a alegria do Senhor é a minha força. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa realidade como igreja no mundo. Mostrar ao mundo que a vida com Deus é deleitosa, porque, meus irmãos, se nós não praticarmos uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, o que nós vamos apresentar para o mundo? Se nós dissermos, que nós somos crentes no Senhor Jesus, e todo domingo está aqui com a mãozinha levantada, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, e no dia a dia a gente vive a mesma desgraça de vida que o mundo vive, o que nós temos a oferecer de diferente para o mundo? A não ser as mesmas desgraças que nós estamos vivendo. Nós precisamos apresentar, meus irmãos, que a plenitude de Deus, a alegria, as delícias que nós podemos viver com Deus é algo perpétuo, é algo eterno, é ao contrário das delícias que o mundo oferece, são boas, meus irmãos, isso eu não tenho como não dizer. As coisas que o mundo oferece são muito atrativas aos nossos olhos e aos nossos corpos, mas as coisas que Deus oferece são infinitamente melhores, e melhor do que isso, são eternas. O sal, a comida sem sal, como eu já disse, é intragável. Mas a comida também com excesso de sal é insuportável. A igreja não foi chamada, meu irmão, e isso também precisa ser muito bem ressaltado, não foi chamada para condenar o mundo. Nós não somos chamados para apontar o dedo para os pecados do mundo. Nós somos chamados para pregar o amor de Deus e mostrar que uma vida de arrependimento. Nós devemos mostrar o pecado, mas nós não devemos dizer, você vai para o inferno. Nós devemos apresentar o Evangelho e dizer, sem Cristo é inferno, porque é Ele quem pode nos julgar, é Ele quem pode nos apontar o erro. Como aquele momento em que Jesus estava, preparando os seus discípulos, e é trazida uma mulher adúltera, e pela lei, eles tinham o direito de apedrejar aquela mulher, mas não só aquela mulher, mas como um homem também que tinha sido pego em adultério, mas ele ficou na dele, na moita, como o povo lá da Estiva costumou dizer, ficou na moita, e então Jesus, e aqueles homens disseram, olha, pela lei temos que apedrejar, como que vai ser feito? E aí Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles vão embora, e Jesus diz, olha, cadê os seus acusadores? E aí ela fala, olha, foram todos embora, ninguém ficou para me julgar. E ali Jesus diz, olha, eu também. Ele tinha autoridade para julgar aquela mulher. Ele, se ele quisesse, ele podia pegar a pedra e jogar na cara dela. Mas ele disse, eu também não te julgo, vá e não peques mais. Jesus ali, ele profere a absolvição daquela mulher, por causa do pecado que ela cometeu. Ele não está descondenando aquela mulher, pelo contrário, ele está falando, olha, o que você fez é errado, não peques mais. É isso que nós devemos anunciar, meus irmãos, a toda criatura. É isso que o apóstolo Pedro pregou à multidão, quando eles disseram, olha o que então nós devemos fazer, lá em Atos capítulo 2. E Pedro diz, arrependam-se. Uma terceira coisa que o sal provoca em nós é a sede. Eu não sei se talvez a maioria de vocês nunca teve a experiência de ter sido criado na roça, de ter trabalhado na roça. Mas eu, até os meus 15 anos, morei ali no Itaqui, na roça, e trabalhava com pecuária, com animais. E uma das coisas que nós fazíamos, que era costume, e até hoje é costume, é que
para que o gado engorde mais rapidamente, nós dávamos sal para o gado comer. Por quê? Porque quando nós dávamos o sal, o gado comia mais grama e tomava mais água. E isso promovia uma engorda mais rápida. O que isso nos traz, meus irmãos? O sal, ele tem a capacidade de provocar sede, de provocar ânsia por algo a mais. E olhando para o mundo caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais e nem têm fome pelo pão do céu, a presença da igreja no mundo provoca esse interesse pelas coisas de Deus. Quantas vezes nós já fomos apresentados como influenciadores na vida de pessoas para Cristo? Pessoas que viviam de forma errônea, mas o simples testemunho de vida nosso gerou uma mudança de vida nas pessoas. Porque as pessoas olhavam a alegria do Senhor em nós, olhavam a maneira de mudança de vida que nós tínhamos, e isso gerava interesse, e gerava ânsia, e gerava desejo pelas coisas de Deus. E meu irmão, minha irmã, se isso não aconteceu ainda na sua vida, você precisa refletir a respeito do que é viver para Cristo. Sem a igreja como sal, inserida no mundo, infiltrada no mundo, provoca às pessoas o desejo de ter mais intimidade com Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável. A igreja, meus irmãos, até hoje é o grande freio moral no mundo. Quanto mais Cristo em nós, mais as pessoas vão se interessar. Porque a grande verdade, meus irmãos, quem é de Cristo que está no mundo, mais cedo ou mais tarde, ele vai vir para Cristo. Ele vai vir para o Senhor. Você pode, com a sua influência, com a sua mudança de vida, sendo o verdadeiro sal de Cristo, o sal que Deus deseja que esse mundo receba, pode ser diferente, pode fazer a diferença nas pessoas. O sal é útil também para conservar, aliás, para ser útil ele precisa conservar a sua função. É a última coisa que eu falo a respeito do sal. O sal, meus irmãos, ele é composto daquele, quem já estudou ciência sabe, o famoso cloreto de sódio, ele é composto por elementos químicos. E ele é um produto químico muito instável. Porém, ele pode ser contaminado por impurezas, e essas impurezas podem tornar o sal inútil e até mesmo perigoso para as nossas vidas, para a saúde das pessoas. E quando o sal perde a sua propriedade de salgar, ele não serve nem para adubo. Ele não serve nem para adubo, pelo contrário. Quando ele fala aqui, se o sal não presta, se o sal perde o sabor, ele deve ser lançado para ser pisado por homens. A única função do sal, quando ele perde o seu sabor, quando ele perde a sua verdadeira função, ela serve apenas para ser jogado, para matar mato, para criar, os romanos usavam o sal ruim, para manter as estradas limpas. É só para isso, para ser pisada. Não tem função mais nenhuma. E isso traz para nós, meus irmãos, essa realidade. Se nós perdermos a salinidade, se nós perdemos o caráter transformador pela graça, transformado pela graça, conforme descrito nas bem-aventuranças, nós seremos crentes inúteis. Nós seremos mais um no mundo, religiosamente, até achando que somos de uma forma religiosa crentes. Eu sou presbiteriano, desde João Calvino. A minha linhagem vem lá dos barcos dos calvinistas com Simon Tom.
A linhagem da minha família é calvinista desde Simonton. Se você vive uma vida de desgraça, vive uma vida igual qualquer pessoa do mundo, pouco importa. Você está sendo um inferno na vida das pessoas, assim como qualquer outra pessoa no mundo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós somos o sal da terra. Mas também o versículo 14 até o 16 nos chama a atenção para ser que nós somos também a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A luz tem 3 funções primordiais na vida, no cotidiano. A primeira delas, ela precisa ser vista por todos. Ela serve também como guia. E ela serve também como advertência. A luz fertiliza o solo. A luz guia. A luz traz ânimo. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem a luz, esse mundo viveria num vazio obscuro. Se a igreja influencia ao se inserir no mundo como sal, ela precisa ser vista como luz, como um farol no meio do mar, no meio do nada, para ser como guia. A mensagem de Jesus aponta como o caminho que nós devemos seguir. O nosso testemunho deve servir como advertência acerca dos perigos no caminho. A igreja, meus irmãos, ela deve exercer de forma positiva a transformação do mundo. Se nós olharmos a história, grandes homens influenciaram o mundo, os homens que influenciaram o mundo eram verdadeiramente cristãos. Pasteur, por exemplo, que criou, que ajudou, né, a ideia da pasteurização dos alimentos para que não se estragasse de forma rápida. Tantos homens grandiosos eram verdadeiramente cristãos. Não pensem que foi os principais abolicionistas, eram pessoas católicos comuns. Não, os maiores influenciadores da abolição dos escravos no mundo eram genuinamente cristãos protestantes. A igreja deve exercer, meus irmãos, então, um papel fundamental nisso. Não sermos militantes políticos, mas sermos verdadeiros influenciadores do reino de Deus. Eu gosto muito da história de que um outro grande pregador do século, acho que aí é do século XVIII ou XIX, Charles Spurgeon, ele era tão influente no Reino Unido, na Inglaterra, que a rainha, naquele tempo, convidou aquele homem para se tornar um ministro de relações exteriores do país. Ministro de relações exteriores, imagine só, da Inglaterra, que era, naquele tempo, a maior potência do mundo. E Charles Spurgeon traz uma frase maravilhosa. E a igreja dele, a igreja lá na Inglaterra, era uma das igrejas mais influenciadoras do seu tempo, mais missionária do seu tempo. E então Charles Spurgeon, chamado, convidado para se tornar um grande nome no mundo, como influenciador político, ele responde à rainha dizendo: eu agradeço esse grande convite, mas eu não posso rebaixar a minha posição e me tornar ministro de relações exteriores, quando eu sou chamado por Deus como embaixador do reino dele ao mundo. Meus irmãos, nós como igreja, nós precisamos ser embaixadores, verdadeiros influenciadores, transformadores das pessoas, pessoas que atraem o mundo, as pessoas do mundo,
para Cristo. Não o contrário, não para que as pessoas relaxem na sua fé e vivam de forma relaxada. A igreja deve exercer papel positivo de transformação. Somente a igreja tem a verdade, a mensagem verdadeira. Ela tem a verdadeira vida. E sem testemunho verdadeiro não há proclamação do Evangelho. A vida precede a mensagem. O exemplo é mais importante do que a atividade. Se nós parássemos hoje, todos nós aqui, ninguém vai almoçar, vai todo mundo pregar o Evangelho, sair para a rua pregar o Evangelho. Seria lindo. Mas se ao sair para pregar o Evangelho, e já aconteceu isso uma vez lá no passado, quando eu convidei uma pessoa para vir à igreja, e isso há muito tempo atrás, muito mesmo, há quase 20 anos atrás, e eu trouxe esse irmão, um dono de supermercado, e esse irmão veio, visitou, e alguns dias depois ele falou: olha, eu não volto mais à sua igreja, a mensagem é uma benção, e não sei o que, talvez eu procure uma outra igreja. Mas lá, enquanto eu estava lá naquele culto, eu vi algumas pessoas que há muito tempo devem para mim, e não estão nem aí, e nem olharam na minha cara. Aquilo bateu em mim, porque até então eu era novo na fé, não tinha nem pensado a respeito disso. Meus irmãos, às vezes as nossas atitudes, às vezes as nossas ações falam mais alto do que nós pregamos. Às vezes a sua maneira de agir com as pessoas vai ser o único evangelho que as pessoas vão ouvir. Isso não nos inibe de pregar a verdade, mas às vezes o seu mau testemunho pode atrapalhar as pessoas de viverem o evangelho. O apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer, Filipenses 2,15, resplandecer como luzeiro no mundo. E essa luz inclui tudo que o cristão diz, faz, pensa. Ou seja, o seu testemunho verbal e as suas boas obras. John Stott, eu concordo com ele quando ele fala que essas obras são obras da fé e do amor. Somos luz do mundo e a nossa luz deve refletir Cristo. Ele não deve refletir o que eu sou. Ele deve refletir o que Cristo está fazendo em mim e através de mim. Nós precisamos entender, meus irmãos, que ou nós somos luz ou nós somos trevas. A luz pertence ao Senhor e as trevas a gente sabe a quem pertence. Os pecadores não sabem de onde vieram nem para onde vão. Eles não têm a direção, eles não têm guia nenhum. Os pecadores são como baratas que agem na escuridão. Quando você acende a luz, as baratas fazem o quê? Cisca. Os pecadores são como o lixo que só consegue ser escondido na escuridão. O papel da igreja no mundo como luz, ele deve apresentar o caminho, mostrar, deixar claro os erros. A luz é o símbolo da verdade. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a importância da luz, nós começamos a refletir a respeito disso. Não tem expressão, vamos trazer luz a essa informação. Isso mostra o quanto a luz é importante. E isso quer dizer, vamos ver se isso de fato é verdade. A igreja no mundo, onde a igreja é a luz do mundo, e aonde a igreja chega, ela apresenta o pecado, ela mostra o erro e ela gera mudança. Mas infelizmente tem igrejas que
nem esquentam a cabeça, como algumas igrejas nas regiões periféricas, né? No Rio de Janeiro tem igreja que é parceiro de traficante, a ponto de traficante, olha para vocês verem, parece, tem igreja que dá glória a Deus por isso, mas tem traficante que chega nos terreiros lá de macumba, quebra, chega a ponto de ameaçar de morte os pais de santos lá, e falar, nessa comunidade só pode igreja evangélica, porque eu sou evangélico, eu sou da igreja do pastor tal. Não é incoerente isso, irmãos? Apesar de, nossa, que bonitinho, quebrou o terreiro de macumba, e o traficante está destruindo a vida de todo mundo lá na comunidade, mas ele é evangélico, é dizimista, então glória a Deus por isso. O pastor não está pregando sobre arrependimento, eu só posso crer nessa verdade, não tem pregação de arrependimento, com todo respeito. Mas onde a luz chega, ela vence as trevas. Não tem como a escuridão prevalecer contra as trevas, meus irmãos. A escuridão não é páreo para a luz, como diz R.C. Sproul. A luz é o símbolo também da pureza e é, por fim, o símbolo da vida. Experimenta. A gente fazia isso também lá na roça. Para matar algumas pragas, a gente pegava aquela lona preta e colocava em cima daquela região onde tinha muita praga, para matar, né? Depois de um tempo estava seco, amarelo, morto. É assim, meus irmãos, sem luz não existe vida. Sem luz não existe direção. Sem luz não há como compreender a verdade. Terminando a história de Jonathan Edwards, eu quero fechar com esse final da história. Aquele homem, então, sem igreja para pastorear, ninguém o convidava, a não ser uma igrejinha na região entre os indígenas apaches. Uma igreja totalmente irrelevante, onde talvez aos olhos humanos daquele tempo é o fim da vida ministerial de Jonathan Edwards. Mas aquele homem não abriu mão de continuar pregando a verdade, de continuar sendo influência na comunidade onde ele estivesse, a continuar pregando contra o pecado e pregando a favor do amor de Deus. Aquele homem foi agraciado pelo Senhor de experimentar um grande avivamento entre os apaches. E depois também foi enviado como missionário para o norte, já próximo do Alasca, onde também foi um grande influenciador do Evangelho naquela região. E a pergunta que fica, a igreja de New Hampshire, ninguém nunca mais ouviu falar. Talvez ela ainda exista até hoje. Mas as palavras, a mensagem, o exemplo, o testemunho, a vida de Jonathan Edwards ecoa séculos e séculos depois. Isso tudo porque ele escolheu ser sal da terra e luz no mundo perdido. Meus irmãos, que em 2025 nós sejamos sal da terra e luz do mundo, a ponto de influenciarmos as pessoas para Cristo. Sabe por quê? Porque isso é ordem do Senhor Jesus. Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18, 19 e 20. Atos capítulo 1, versículo hoje, vocês devem ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha, meus irmãos, é negar a minha própria vontade, matar, ser a ponto de morrer, se for necessário, fisicamente, morrer primeiramente o meu eu, a ponto de Cristo ser maior. E com isso tudo temos a promessa, quando ele diz que se nós fizermos isso,
Ele estaria conosco todos os dias. Jesus está aqui, meus irmãos, conosco. E eu creio que o desejo dele é que a gente seja luz e sal. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por nos confrontar, nos moldar e nos guiar, Deus, a sermos luz e sal nesse mundo. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes falhamos com relação a isso, Pai. Mas louvado seja o teu nome, que com a sua longanimidade, com a sua misericórdia, o Senhor não desiste de nós, nos expondo, Deus, à realidade que nós devemos viver. Por isso, Deus, nessa manhã eu peço que o Senhor ilumine o caminho de cada um desses irmãos, para que o Senhor, Deus, transforme e gere cada vez mais homens e mulheres segundo o teu coração, verdadeiros discípulos do Senhor, a viverem verdadeiramente para a sua glória e para o seu louvor. Para aqueles, Deus, que têm vivido uma vida medíocre no pecado, traz, Deus, gera arrependimento nos corações, gera transformação, Deus, para o louvor da sua glória. Porque o Senhor não nos chamou para mediocridade, o Senhor nos chamou para a plenitude, para a excelência, para a novidade de vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a começar por mim. Nos ajude a uma vida transformada, revigorada, renovada para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém.